Existe uma voz dentro da sua cabeça que fala com você o dia inteiro. Ela critica, duvida, alerta, prevê o pior. E na maioria das vezes, você acredita em tudo sem sequer questionar. Essa voz já te tirou noites de sono, decisões importantes, oportunidades que nunca voltaram. E o mais perturbador, ela soa exatamente como você, então parece que está dizendo sempre a verdade. Mas e se ela não fosse você? E se essa voz fosse apenas um eco antigo, um padrão que pode ser interrompido, silenciado, reinterpretado? Imagine acordar e não sentir essa pressão. Imagine agir diante de problemas com clareza, sem o ruído constante do "e se der errado?". Imagine viver sem o tribunal interno que julga cada passo seu. Essa vida é possível, e ela começa quando você descobre o que os estoicos sabiam há 2000 anos, e o que a psicologia hoje confirma. Você não é seus pensamentos. Você é quem escolhe quais deles merecem atenção. Neste vídeo, você vai aprender 9 práticas que separam quem é dominado pela própria mente de quem aprendeu a comandá-la. Não são técnicas de autoajuda. São ferramentas testadas pelo tempo, simples, diretas e capazes de devolver algo que você nem percebeu que tinha perdido: o silêncio interno. Antes de começarmos, escreva nos comentários: "Minha mente trabalha para mim". Esse gesto simples é um lembrete de algo que muita gente esquece. A sua mente é uma ferramenta poderosa, mas ela foi feita para servir você, não para comandar a sua vida. Agora vamos começar. Lição 1. Sua mente é mais poderosa do que você pensa. Aprenda a usá-la a seu favor. Você já parou para perceber o quanto sua mente trabalha por você todos os dias? Milhares de pensamentos surgem, se organizam, constroem caminhos. Sua mente é uma das ferramentas mais poderosas que existem, e ela está ativa agora mesmo, processando cada palavra deste vídeo. Mas aqui está algo que poucos percebem. Nem todo pensamento que surge na sua mente veio para te ajudar. Alguns chegam para construir, trazendo clareza, força e direção. Outros chegam disfarçados de reflexão, quando, na verdade, são sabotagem. Mas a chave é que você pode aprender a diferenciá-los. Esses pensamentos destrutivos têm sempre o mesmo tom: mais um erro para a coleção, mais uma oportunidade perdida, eu deveria ter feito diferente. Parecem honestidade, mas são armadilhas. E quanto mais você os deixa passar sem questionar, mais espaço eles ocupam. Pense assim: sua mente é como uma maratona. Você tem capacidade, tem fôlego, tem potencial para chegar longe. Mas se carregar uma mochila pesada em cada etapa, a jornada vai ficando mais difícil. Não porque você seja fraco, mas porque o peso não precisava estar lá. A pergunta não é se você consegue correr. A pergunta é: o que você ainda está carregando sem precisar? Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos". Ele estava certo. E o que isso significa na prática? Que você tem influência real sobre como sua mente funciona. Não controle total, mas influência real. E isso muda tudo. Se os pensamentos são sementes, você pode escolher com mais cuidado o que planta, porque cedo ou tarde, tudo o que foi semeado vai florescer dentro de você. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da humanidade, alertava: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso não é uma sentença, é um convite. Quando você começa a observar o que se repete dentro da sua mente, deixa de ser levado pela correnteza e passa a escolher a direção. O que antes parecia azar ou destino revela o que sempre foi: o eco de pensamentos que ainda não foram questionados. Cada crítica que você repete a si mesmo se torna um tijolo no inconsciente. Com o tempo, esses tijolos erguem muros invisíveis que limitam suas escolhas. Fazem você hesitar, recusar oportunidades e acreditar que não é capaz.
Você pensa que está decidindo livremente, mas na verdade está seguindo um roteiro escondido, escrito pelas suas próprias autocríticas. É assim que padrões negativos crescem, silenciosamente, moldando suas decisões e distorcendo a forma como você se enxerga. Mas aqui está o que importa. Padrões que foram construídos podem ser reconstruídos. Os estoicos sabiam disso. Em vez de se afundarem em autocrítica, transformavam erros em aprendizado. Sêneca dizia: errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Não se trata de negar as falhas, mas de corrigi-las, crescer com elas e seguir em frente, mais leve. Continuar se punindo é como remar com força enquanto o barco está furado. O esforço existe, mas a direção se perde. Quando você ajusta seu diálogo interno, é como consertar o casco. O barco começa a navegar de verdade, e a correnteza que antes te afogava passa a te empurrar para frente. Toda vez que enfrentar um erro ou desafio, escreva as frases que usa contra si mesmo. Leia em voz alta e se pergunte: eu falaria isso a alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Troque: eu nunca faço nada certo, por estou aprendendo e isso leva tempo. Todas as noites reflita: hoje eu falei comigo com gentileza, o que posso melhorar amanhã? Pouco a pouco, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de clareza e força. Esse exercício simples faz você deixar de ser o inimigo que se ataca em silêncio e se tornar o aliado que apoia, fortalece e orienta. E quando você decide se tratar com respeito, mesmo diante dos erros, algo poderoso acontece. A voz que antes te derrubava passa a te sustentar. A mente que parecia seu maior obstáculo se torna o lugar mais seguro para você existir. Porque no fim, não são as críticas externas que mais te ferem. São as palavras que você repete para si mesmo todos os dias. E quando essas palavras mudam, tudo muda. A mente deixa de ser o lugar onde você apanha e vira o lugar onde você se ergue. Lição 2. Silêncio. A vantagem que você já tem e não percebe. Existe uma ferramenta que está disponível para você agora mesmo. Não custa nada, não exige equipamento, não precisa de conexão. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas ignora. O silêncio é a arma mais subestimada do mundo moderno. Enquanto todos correm atrás de mais informação, mais barulho, mais estímulo, os sábios de todas as épocas descobriram o mesmo segredo. A verdadeira força vem do oposto, da capacidade de calar por dentro, e essa capacidade também é sua. Porque a mente em silêncio é como um lago em repouso. Só nela você consegue enxergar o fundo, e só nele você consegue se enxergar de verdade. É isso que a meditação faz. Ao fechar os olhos por alguns minutos, concentrando-se apenas na respiração, você cria um espaço entre você e os seus pensamentos. Não se trata de parar de pensar, e sim de observar o que passa, sem ser arrastado por ele. E essa diferença muda tudo. Os estoicos já praticavam algo muito parecido. Marco Aurélio registrava reflexões que o ajudavam a compreender seus impulsos e emoções. Para ele, meditar era retornar ao centro, reencontrar a razão no meio da tempestade. Ele era imperador de Roma e ainda assim escolhia o silêncio todos os dias. Não porque a vida era simples, mas porque sabia que sem esse espaço interno, nenhuma decisão seria verdadeiramente sua. A maior parte do que você sente como estresse não vem do mundo. Vem do barulho que você carrega dentro. São dezenas de conversas internas acontecendo ao mesmo tempo. Julgamentos, lembranças, projeções de futuro. E é nesse caos invisível que suas decisões nascem, suas emoções se formam, sua identidade se molda. Quando você medita, não está adicionando algo novo, está retirando o ruído que nunca deveria ter dominado o lugar, está recuperando algo que sempre foi seu.
Hoje a ciência comprova o que os filósofos já praticavam. A meditação reduz a ansiedade, melhora o foco e fortalece o autocontrole. É como afiar a lâmina da mente todos os dias, e toda vez que você pratica, mesmo por 5 minutos, você sai um pouco mais inteiro do que entrou. E aqui mora o que poucos entendem. Meditar não é sobre técnica, é sobre presença. Você não precisa de aplicativo, mantra ou postura perfeita. Precisa apenas de 5 minutos honestos com você mesmo. Sem celular, sem distração, sem fuga. A maioria das pessoas nunca passou 5 minutos sozinha consigo mesma, e por isso vive em fuga permanente do próprio pensamento. Mas você que chegou até aqui já deu o primeiro passo. Você está prestando atenção, e prestar atenção é o começo de tudo. Quem aprende a sustentar esse silêncio, mesmo que seja por minutos, descobre algo raro. A sensação de estar inteiro em um único lugar, sem se dividir. É uma das experiências mais simples e mais transformadoras que existem. Comece assim, sente-se em silêncio por 5 minutos, respire fundo e observe. Quando a mente fugir, traga-a de volta com calma, sem julgamento, sem frustração. Esse é o treino. E como todo treino, fica mais fácil com a prática. Meditar não é fugir do mundo. É construir um lugar dentro de você onde o mundo não entra sem permissão. E no dia em que você descobrir que esse lugar existe, vai entender por que os sábios de todas as épocas escolheram o silêncio como abrigo e vai querer voltar a ele todos os dias. Lição 3. Você é maior do que o medo que te paralisa. Você já parou para perceber o quanto é capaz de enfrentar? Pense nas situações difíceis que já atravessou, nas decisões que pareciam impossíveis e ainda assim foram tomadas, nos momentos em que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Essa capacidade não desapareceu, ela está em você agora mesmo. Mas existe algo que trabalha contra ela em silêncio: o medo. Não o medo que grita, que avisa de perigos reais, o medo que sussurra, que te convence aos poucos a desistir do que poderia mudar sua vida. E o mais traiçoeiro, te faz acreditar que está te protegendo, enquanto na verdade te aprisiona. Pense em quantas oportunidades já passaram ao seu lado porque você acreditou nesse sussurro. Quantas decisões adiou, quantos sonhos engavetou, quantas conversas evitou. O medo é como um labirinto de portas trancadas. Quanto mais você evita o confronto, mais essas portas parecem se multiplicar, cercando você por todos os lados. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O problema não é o medo em si, é o alimento que você dá a ele. Quanto mais você cria cenários desastrosos na mente, mais o medo cresce, como uma sombra que parece imensa, até você perceber que era só um vulto sem substância. O que você alimenta prospera, e o que você encara diminui. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você pode mudar esse julgamento agora mesmo. Essa é a virada. Mudar o julgamento é mudar o tamanho do medo. E mudar o julgamento está ao seu alcance agora. Pense no medo como um quarto escuro. À distância, tudo parece ameaçador, formas estranhas, vultos assustadores. Mas quando você acende a luz, percebe que não havia monstros, apenas poeira acumulada. Os estoicos sabiam disso. Em vez de fugir do medo, eles o colocavam diante de si, como quem acende a luz de propósito. Feche os olhos e imagine com detalhes o pior que poderia acontecer na situação que te paralisa. Se é uma apresentação, visualize o momento em que você esquece as palavras. Se é uma decisão difícil, imagine o erro acontecendo. E então se pergunte: se isso realmente acontecer, eu perderia tudo? Ou apenas enfrentaria um desconforto momentâneo? E se der errado, como posso lidar com isso? Na maioria das vezes, você vai perceber que o que chamava de monstro era apenas uma sombra.
Não um abismo intransponível, mas um obstáculo menor do que parecia. Essa clareza não elimina o medo, mas reduz o poder que ele tem sobre você, porque você deixa de lutar contra o desconhecido e começa a enxergar o que é real. Confúcio dizia: é melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Dar um pequeno passo já reduz drasticamente a intensidade do medo. É como olhar para um rio que parece profundo, mas, ao colocar o pé na água, perceber que ele é muito mais raso do que parecia. Dê nome ao medo. Não diga apenas, tenho medo de fracassar. Pergunte, fracassar em quê? O que exatamente me assusta? Depois, use a técnica do pior cenário. Se der errado, qual é a consequência real? E como posso enfrentá-la? E por último, haja mesmo com medo. Não espere confiança total. Dê um passo pequeno, mas avance. A cada movimento, o medo diminui e você se fortalece. O medo não precisa ser inimigo. Ele pode ser uma bússola, apontando para os lugares onde você mais pode crescer. Muitas vezes, aquilo que mais assusta é exatamente o que mais transforma. Da próxima vez que o medo aparecer, pergunte: esse medo é aviso de perigo real ou é o sinal de que estou prestes a crescer? Na maioria das vezes, é a segunda opção. E é exatamente onde você precisa ir. Porque quem foge do medo, foge da vida que poderia ter. E quem o encara, descobre algo que o ladrão silencioso passou anos escondendo. Você sempre foi maior do que ele. Lição 4. Pare de lutar pelo que já acabou. Sua mente é o lugar onde você passa cada segundo da sua vida. E ela tem um potencial que a maioria das pessoas nunca chega a usar de verdade. Não porque falta capacidade, mas porque muitas vezes ficamos presos a pensamentos que já não servem mais, sem perceber que temos o poder de trocá-los. Pense nisso. O que você faz quando uma lâmpada queima? Não insiste em acendê-la, não fica esperando que ela volte sozinha. Você simplesmente troca por uma nova. É uma decisão simples, óbvia até. Mas com os pensamentos, às vezes fazemos o oposto. Seguramos ideias que já queimaram, que não iluminam nada, e insistimos nelas como se um dia fossem clarear o caminho. Pensamentos como, agora é tarde para mim, eu não sou mais capaz, eu sempre ajo assim. Esses pensamentos são como sapatos apertados. Cada passo dado com eles machuca mais do que o anterior. Mas assim como você tiraria o sapato sem hesitar, você também pode aplicar essa mesma lógica à mente, substituindo o que limita por algo que liberta. A capacidade de fazer essa troca já está em você. Cleantes de Assos dizia: assim como a água molda a pedra, os pensamentos moldam nossa mente. E isso é uma boa notícia, porque se pensamentos repetidos têm força para esculpir sua percepção do mundo, você tem influência real sobre quem está se tornando a cada dia, a cada escolha. O ponto de virada começa quando você percebe: um pensamento não é uma sentença eterna, ele pode ser substituído. Toda vez que você escolhe conscientemente um novo pensamento, seu cérebro cria conexões diferentes, e quanto mais você as reforça, mais fortes elas se tornam. Pense nisso como atravessar um campo de lama. No começo, sair do caminho batido exige esforço, os pés afundam, o corpo resiste. Mas quanto mais você escolhe pisar em outra direção, mais firme esse novo trajeto se torna, até que o antigo se desfaz sozinho. Você não precisa de força sobrenatural para isso, precisa apenas de consistência. Pensamentos são como ferramentas. Se você tenta pregar um quadro com uma chave de fenda, não vai funcionar por mais que insista, mas ao trocar pela ferramenta certa, o trabalho flui. Da mesma forma, quando você substitui o que não serve mais, abre espaço para ideias que realmente movem sua vida para frente. Cada substituição é um tijolo colocado em um caminho mais sólido.
E pouco a pouco, sua mente deixa de ser um depósito de ideias pesadas e passa a ser uma oficina de clareza e força. Hoje, escolha apenas um pensamento que costuma te limitar. Escreva-o, confronte-o e troque por outro que te leve para frente. Repita essa troca por uma semana. Assim como quem troca uma lâmpada queimada, você vai perceber uma nova luz começando a iluminar lugares que antes pareciam permanentemente escuros. Porque a verdade é simples. Você não precisa de uma mente nova. Você já tem o que precisa. E no instante em que você se permite trocar o que está queimado, descobre que a luz nunca foi o problema. O problema era apenas insistir no que já tinha apagado. Lição 5. Transforme o que te pesa em clareza, força e a confiança que faltava. Você já reparou que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo episódio e sair dele de formas completamente diferentes? Uma encontra aprendizado, a outra encontra uma rachadura. E não é porque uma é mais forte ou mais inteligente. É porque cada uma fez uma escolha diferente sobre o que aquele momento significava. Essa escolha, muitas vezes inconsciente, é onde tudo começa. Não é o tom de voz do chefe, a resposta seca de um amigo ou a fila no supermercado que realmente te abala. É a interpretação que você dá a esses momentos. E aqui está algo poderoso. Se é a interpretação que pesa, então é a interpretação que você pode mudar. Os estoicos ensinavam exatamente isso. Em vez de fugir dos pensamentos difíceis, eles os questionavam. Marco Aurélio tinha uma pergunta que usava como filtro diante de qualquer situação. Isso está sob meu controle? Se não estivesse, ele simplesmente se recusava a gastar energia. Não por indiferença, mas por sabedoria. Você pode fazer o mesmo. Da próxima vez que algo te ferir, pause e pergunte: por que isso está me afetando tanto? Esse pensamento é real ou é apenas o reflexo de um medo antigo? Muitas vezes, a resposta vai surpreender você. Reinterpretar situações muda concretamente o impacto que elas têm sobre a mente. Não é o problema que define você, é a lente com que você o enxerga. Escreva seus pensamentos negativos como se fossem rachaduras visíveis num papel. Para cada um pergunte: isso é real? Está sob meu controle? Qual a chance real disso acontecer? Cada ação consciente é um tijolo novo no alicerce da sua mente. Porque a vida não é definida pelo que acontece com você. É definida pelo que sua mente faz com aquilo que acontece. E quem aprende a escolher o que merece espaço lá dentro, descobre algo que poucos encontram. A paz não estava no mundo. Estava na decisão de não construir a mente com rachaduras. Lição 6. A vista de cima transforma você. E se a solução para o que te paralisa não estivesse em resolver o problema, mas em mudar o lugar onde você o enxerga? Existe uma técnica usada pelos maiores filósofos da história para sair do sofrimento em segundos. Não é positividade forçada, não é distração, não é fuga. É algo muito mais profundo. Aprender a olhar a própria vida de cima. Porque quase todo problema que parece esmagador, quando visto de longe, se revela do tamanho real, não do tamanho que o medo inflou. Imagine olhar uma cidade do alto de um avião. Lá embaixo, o trânsito que parecia insuportável se reduz a pequenas linhas de luz em movimento. Nada mudou na cidade, mas a perspectiva mudou tudo. Assim é a vida. Quando você está dentro do problema, ele preenche tudo. Quando se afasta, percebe que aquilo é apenas uma parte da sua história, não a história inteira. E perceber isso não é fraqueza, é clareza. Marco Aurélio usava esse exercício constantemente. Ele lembrava a si mesmo da grandeza do cosmos, da brevidade de qualquer problema diante da imensidão do tempo. Esse pensamento não o deprimia,
Ao contrário, o libertava da obsessão por detalhes que, vistos de perto, pareciam urgentes, mas vistos de longe, revelavam seu tamanho real. Quantas vezes um detalhe simples já não tomou conta do seu dia inteiro? Uma crítica mais dura que você recebeu no trabalho e ficou remoendo por horas. Uma mensagem que não veio e que te deixou imaginando 1000 coisas. Alguém que não correspondeu às suas expectativas e de repente toda a sua energia foi sugada por isso. Naquele instante parece o fim do mundo. Mas quando você olha de cima, vê que aquilo não passa de uma gota em um oceano muito maior. Pergunte-se, isso que hoje me preocupa terá importância daqui a 1 ano? Ou daqui a 5? Muitas vezes a resposta será não. E nesse instante, algo se solta. Os estoicos chamavam essa prática de vista do alto. Marco Aurélio se imaginava observando a terra do espaço, vendo guerras inteiras como formigueiros em disputa por migalhas. Não era cinismo, era libertação. Quando você se vê como parte de algo maior que o próprio drama, descobre que muitos dos seus problemas só existem porque você está perto demais deles. Existe uma verdade sobre o sofrimento que, quando você entende, muda tudo. Ele se alimenta da proximidade. Quanto mais você gruda no problema, maior ele fica. Quanto mais fica revisando a cena, repassando o diálogo, imaginando finais alternativos, mais aquilo cresce dentro de você. A vista de cima é o oposto disso. É a recusa consciente de continuar dando ao problema um espaço que ele não merece. Você não está fugindo, está apenas se recusando a viver no nível dele. E isso você é capaz de fazer, agora, sem precisar que nada mude lá fora. Ver a vida de cima não apaga os problemas. Coloca cada um no tamanho que realmente tem. E no instante em que você aprende a fazer isso, descobre uma verdade que muda a relação com tudo. Você nunca foi pequeno demais para o problema. O problema é que estava grande demais aos seus olhos. Lição 7. Pare de absorver o clima ao seu redor. O ambiente em que você vive é o autor invisível da sua personalidade. Você não percebe, mas ele está te escrevendo todos os dias. As conversas que você ouve, as pessoas com quem convive, as telas que consome, tudo isso entra na sua mente sem pedir licença e vai moldando em silêncio o que você pensa, sente e acredita ser possível. Pense nisso. É como entrar em um restaurante pequeno e alguém ao lado usar um perfume muito forte. Mesmo que você tenha passado pouco perfume, o cheiro já impregna a sua roupa, a sua pele e sai com você quando você vai embora. Da mesma forma, a negatividade funciona como uma fumaça invisível. Você começa o dia motivado, mas depois de tantas reclamações e críticas, sua energia parece drenada e, sem perceber, adota os mesmos pensamentos que antes rejeitava. A neurociência explica isso com os neurônios espelho, verdadeiras antenas emocionais do cérebro. Eles nos conectam às emoções das pessoas ao redor. É por isso que conviver com alguém constantemente negativo pode te moldar, sem que você perceba, como se fosse arrastado pela mesma frequência. Mas existe saída. Pense em um quarto cheio de fumaça. Você pode abrir as janelas, ligar um ventilador ou simplesmente sair dali. Com a mente é igual. Você pode escolher o que permitir entrar e o que manter de fora. Sêneca aconselhava: cerque-se de pessoas que possam torná-lo melhor e, ao mesmo tempo, procure melhorar os outros. Isso não significa viver em isolamento, mas saber filtrar o que merece sua atenção e energia. Se deixar tudo entrar sem filtro, é como morar em uma casa sem portas durante uma tempestade. Você não controla a chuva, mas pode proteger o interior do seu lar. Daniel Goleman, em Inteligência Emocional, explica que emoções negativas são altamente contagiosas. Mas, quando você desenvolve consciência emocional, aprende a separar o que é seu do que é influência externa.
É como instalar uma porta de vidro. Você vê o que está fora, mas decide o que pode entrar. Proteger sua mente exige prática. Se todos os dias notícias carregadas, redes sociais ou conversas tóxicas estão sugando sua energia, experimente fechar essas janelas abertas. Isso pode significar silenciar alguns perfis que só espalham pessimismo, sair de grupos onde a conversa nunca passa de reclamações, desligar a TV quando tudo que passa é tragédia, recusar aquele café onde sempre falam mal da vida dos outros, ou simplesmente deixar o celular de lado por algumas horas. Pequenas escolhas como essas impedem que a negatividade entre sem convite e devolvem à sua mente o ar puro de que ela precisa para respirar. Quando você fecha essas janelas, ganha algo ainda mais precioso: tempo e vida. E esse tempo não é para ser preenchido com mais distrações, mas com aquilo que renova sua vitalidade. Caminhar ao ar livre, estar com pessoas que te inspiram ou investir em um hobby que nutra sua mente. Cada escolha assim é como colocar uma pedra firme nos alicerces da sua fortaleza interior. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior, um espaço de estabilidade dentro de você que nenhuma tempestade externa pode derrubar. Não é um muro de isolamento, mas um refúgio de consciência e clareza. Você constrói essa cidadela quando aprende a meditar, refletir, ler ou simplesmente silenciar por alguns minutos todos os dias. É nesse silêncio que a mente recupera a força e se torna inabalável. Você não controla a tempestade lá fora, mas controla como ela entra na sua casa. Cada porta que você fecha para o que contamina é uma muralha que se ergue para o que sustenta. E aos poucos, o que era apenas defesa vira poder. Porque no fim, existe uma única diferença entre quem é arrastado pelo ambiente e quem o transforma. Um absorve tudo o que chega, o outro escolhe. E quem aprende a escolher, descobre algo raro. O ambiente para de te ditar quem você é. Você passa a ditar como ele será. Lição 8. Corte pela raiz o que está roubando sua paz. Tem um momento em que tudo o que você tolera começa a definir quem você é. Não é o golpe único que destrói uma vida, é o acúmulo silencioso do que deveria ter sido cortado e não foi. Aquele pensamento que voltou ontem, o hábito que você adiou parar, a pessoa que drena sua energia há anos. Cada um parece pequeno demais para virar problema, mas é exatamente assim que o problema se forma. É como uma gaveta da sua casa. No começo, só alguns objetos inúteis, uma caneta sem tinta, um papel amassado, uma chave que você nem lembra de onde é. Parece inofensivo, então você deixa lá. Mas com o tempo, a gaveta vai se enchendo de coisas desnecessárias até que, quando você precisa encontrar algo importante, já não há espaço nem clareza. A mente funciona da mesma forma. Pequenos pensamentos negativos, hábitos nocivos ou relações que drenam sua energia começam discretos, quase invisíveis. Mas se você não os enfrenta, eles se acumulam até sufocar o que realmente importa. Sêneca dizia: o homem sábio está satisfeito com sua alma e por isso não precisa da aprovação dos outros. Quando você tolera o que te faz mal, um vício, um pensamento destrutivo, um relacionamento que ultrapassa seus limites, você sacrifica sua paz em troca de algo que nunca deveria ter valor maior que você mesmo. O mais cruel é que tolerar parece sempre a opção mais fácil. Cortar dói. Romper exige confronto. Trocar de hábito custa esforço. Então a mente, sempre buscando o caminho de menor resistência, te convence de que vale a pena suportar mais um pouco, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. E o que era pequeno vira identidade. Você deixa de ser alguém com um problema e passa a ser alguém definido por ele. Os estoicos chamavam isso de servidão voluntária. Você não está preso porque alguém te trancou.
Está preso porque escolheu todos os dias não abrir a porta. E aqui mora a virada que muda tudo. O instante em que você admite que aquilo que mais te limita não foi imposto pela vida, foi mantido por você. Doloroso? No início, libertador? Para o resto da vida. Cortar o mal pela raiz exige coragem e honestidade. É olhar para dentro e se perguntar: isso ainda faz sentido na minha vida? Esse hábito, essa relação, esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Quase sempre surgem desculpas. Não é tão ruim assim. Ou, depois eu resolvo. Mas enquanto adia, o problema cresce. Pense em uma árvore. Para que ela floresça, precisa ser podada. Os galhos secos e doentes precisam sair para dar espaço ao novo. A vida é igual. Se você não remove o que já cumpriu seu papel, o que é essencial não encontra espaço para crescer. Pratique isso. Nos próximos dias, escolha uma única raiz para cortar. Pode ser um hábito que rouba sua energia, uma crítica interna que você repete sem perceber, ou uma relação que já perdeu o respeito. Tire esse peso da sua gaveta mental. Você não deve justificativa a ninguém. O compromisso é com a sua clareza, porque a vida que você quer não vai aparecer no dia em que algo bom finalmente acontecer. Vai aparecer no dia em que você decidir parar de tolerar o que está te impedindo de florescer. E esse dia pode ser hoje. Lição 9. Mais forte que qualquer pressão. Existe um tipo de força que não nasce em momentos fáceis. Não vem da motivação, do dia bom, da fase em que tudo parece dar certo. Ela nasce do oposto, do instante em que tudo desaba e você descobre que ainda está de pé. Essa força não pode ser ensinada. Ela só aparece quando a vida insiste em testar quem você é de verdade. Pense numa estrada esburacada depois de uma tempestade. O chão está molhado, escorregadio, cada passo exige esforço redobrado. Em alguns momentos surge a dúvida: será que consigo chegar até o fim? Mas a única maneira de atravessar essa estrada é continuar avançando. Um passo de cada vez. A vida muitas vezes é assim. As pressões aparecem como buracos, pedras, lama. A negatividade tenta te empurrar para baixo, mas é justamente nesse momento que sua força precisa se revelar. Marco Aurélio lembrava: o que atrapalha se torna o caminho. Os obstáculos não estão aí para nos parar, mas para nos moldar em alguém mais forte. Cada dificuldade que você enfrenta é uma chance de se preparar para algo maior. Pense em Nick Vujicic, que nasceu sem braços e pernas. Ele poderia ter se limitado ao que não tinha, mas escolheu focar no que podia fazer. Hoje, ele inspira milhões, não porque sua vida foi fácil, mas porque mostrou que coragem e propósito são mais fortes que qualquer limitação física. Agora, traga isso para a sua vida. Talvez o seu obstáculo não seja nascer sem membros, mas perder um emprego que parecia garantido, enfrentar uma doença inesperada ou ter que recomeçar depois de uma grande decepção. A forma como você reage nesses momentos define se a dor vai ser um peso que te paralisa ou uma força que te levanta. A psicóloga Edith Grothberg, especialista em resiliência, explica que o que fortalece a mente humana é encontrar propósito nos desafios. Quando você decide que uma perda será uma lição ou que uma decepção servirá para abrir novos caminhos, você deixa de ser vítima da situação e passa a ser protagonista dela. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, viveu isso na pele. Ele não podia mudar a fome, a violência, nem a dor ao redor, mas descobriu que ainda tinha liberdade sobre uma coisa: o significado que dava ao sofrimento. Por isso escreveu: quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E essa é a essência da força interior. Você não escolhe a tempestade, mas escolhe quem será diante dela.
Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações impossíveis de mudar, irreversíveis, e é justamente nelas que precisamos aprender a lidar. Pense em um divórcio difícil. Os pais carregam dores, mágoas e frustrações, mas mesmo assim precisam encontrar maturidade para colocar os sentimentos dos filhos acima das próprias feridas. Não é simples, mas é uma escolha de força, cuidar, participar e preservar o coração daquelas crianças, para que elas possam crescer sem carregar o peso que não lhes pertence. Essa é a essência da resiliência. Quando você não pode mudar a situação, ainda pode mudar a forma como reage a ela. Não é sobre carregar o mundo nos ombros, mas sobre dar o próximo passo, mesmo pequeno. E é exatamente isso que a vida pede de nós, passos. Porque cada passo, por menor que pareça, te aproxima do lugar onde você quer chegar. Talvez você ainda não veja a estrada inteira, mas a estrada não precisa estar pronta antes do passo. Ela se abre conforme você avança. E é por isso que tantas pessoas nunca chegam. Ficam esperando ver tudo iluminado antes de andar, e a luz só acende para quem se move. Porque, no fim, força não é a ausência da dor. É a decisão de seguir mesmo com ela. E quem aprende a dar o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo trêmulo, mesmo no escuro, descobre uma verdade que poucos vão descobrir. Você sempre foi mais forte do que qualquer coisa que tentou te derrubar. Você começou esse vídeo carregando uma voz que vinha te seguindo há tempo demais. Uma voz que duvidava, comparava, sabotava, prendia. Uma voz que você acreditava ser sua e que por isso parecia impossível de calar. Mas conforme cada hábito foi sendo apresentado, algo silencioso começou a acontecer. Você percebeu que aquela voz não era você. Era apenas o eco de pensamentos antigos, medos não confrontados, padrões que ninguém te ensinou a interromper. E o que parecia identidade era manutenção. A verdade é que ninguém precisa de uma vida nova para mudar de vida. Precisa de uma mente nova. E mente nova não nasce de promessas grandiosas, nasce de decisões pequenas e repetidas. O silêncio escolhido no lugar do barulho, o pensamento questionado no lugar do aceito, a raiz cortada no lugar da tolerância. Cada um desses gestos parece insignificante e isolado, mas juntos todos os dias eles desmontam em silêncio a versão sua que vivia presa. E quando você menos espera, descobre que a voz que vinha te derrubando não some por ataque, ela some por substituição. Você simplesmente parou de alimentá-la e ela morreu de fome. Então olhe para si mesmo agora com honestidade. A vida que você quer não está esperando você melhorar. Ela está esperando você se calar por dentro o suficiente para escutar quem realmente é, por baixo de tudo o que te disseram que era. Esse vídeo não veio te dar respostas. Veio te lembrar que você sempre teve. E agora que a voz que te sabotava começou a perder força, o que vai ocupar o lugar dela é a sua escolha. Escolha bem, porque o silêncio que você acabou de conquistar é o início de tudo o que ainda vai construir. Comente o que mais você gostou desse vídeo e o que fez sentido para você. Antes de sair, clique em inscrever-se e curta esse vídeo.